Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: "A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha a mão sobre ela para que viva de novo." Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou a barra da capa dele, pois ela pensava assim: "Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada." Jesus virou, viu a mulher e disse: "Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé." E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música de enterro e viu a multidão numa confusão geral, disse: "Saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo." Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, os irmãos podem se assentar. Se você ler os Evangelhos e acompanhar a maneira como Jesus sempre lidou com as pessoas que o procuravam, ou mesmo com pessoas com quem ele se encontrava no meio do seu trajeto e no meio do seu ministério, você vai perceber que Jesus, em todo o tempo em que ele estava ensinando e pregando a respeito do reino de Deus, sempre atendeu a pessoas de vários tipos. Ao mesmo tempo em que ele falou com pessoas iletradas, pescadores que não tinham nenhuma profissão mais bem desenvolvida, ao mesmo tempo em que ele falou com cobradores de impostos que eram desprezados pela maioria da sociedade por serem judeus e cobravam impostos dos judeus para direcionar para Roma, ao mesmo tempo em que Jesus foi para a casa de pessoas como Nicodemos, que era um líder religioso importante. Você vai encontrar então em todas essas situações a mesma realidade. Jesus sempre acolheu as pessoas, independente de quem elas eram, de qual era a sua condição social, de qual era a sua condição econômica, de qual era a sua posição na sociedade. Você vai encontrar sempre Jesus acolhendo a todos, sem qualquer tipo de distinção. E isso que Jesus faz não é uma coisa por acaso. Pelo contrário, Jesus está mostrando com o seu exemplo como é que os seus seguidores devem agir em relação a todo tipo de pessoas. E aqui nós estamos falando especificamente das comunidades de fé, da igreja, que devem, assim como Jesus, acolher a todos sem qualquer distinção. Quando a gente olha para alguém que chega na igreja, que não faz parte daquela comunidade, e a gente já começa a pensar: esse aí é meio diferentão, esse aí é assim ou é assado. Nós estamos andando na contramão do exemplo de Jesus. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos dois eventos distintos que se interligam, duas curas de pessoas que você poderia dizer que não tinham lá muita importância. Você vai encontrar no texto uma mulher que era considerada impura porque tinha uma hemorragia,
e o texto diz que ela já tinha essa doença há 12 anos, e portanto não era algo de momento, era uma doença crônica. E também a presença de uma menina, aqui não se faz menção do seu nome e nem de quem ela era. No texto de Marcos você vai descobrir que tratava-se da filha de Jairo, e portanto era a filha de um líder religioso importante em Jerusalém, e que era uma criança que tinha morrido. Uma criança e uma mulher na sociedade de Israel na época de Jesus tinham importância quase que insignificante. Primeiro porque a mulher era considerada inferior ao homem, e por incrível que pareça, em 2023 ainda tem gente no nosso tempo dizendo que homens são mais importantes do que as mulheres. Você não vai encontrar isso nas atitudes de Jesus. Você não vai encontrar Jesus fazendo nenhuma distinção entre homens e mulheres, mas hoje se faz, e o que é pior, muitas vezes em nome de Jesus. E aí nós percebemos como os seguidores de Jesus têm a tendência de se separar dos seus ensinos e tomar como base os seus próprios preconceitos, a sua própria maneira de ver a realidade. De qualquer forma, no texto nós encontramos então duas pessoas praticamente sem importância, duas mulheres, uma idosa ou já uma mulher formada, e uma criança que também vamos encontrar lá em Marcos a informação de que também tinha 12 anos. O mesmo tempo que a mulher estava sofrendo era a idade da menina que tinha morrido. E o texto também nos informa que esse chefe da sinagoga, um chefe religioso, se aproxima de Jesus e se ajoelha diante dele. E ajoelhar-se diante de alguém na época de Jesus era um sinal de inferioridade social. Para um líder religioso era muito mais natural procurar médicos profissionais, porque já havia na época, do que procurar alguém como Jesus, que era considerado na sociedade como um tipo de curandeiro. E essa realidade da época também acontece hoje. As pessoas hoje procuram o atendimento da saúde, mas quando o sujeito não tem a quem recorrer, não tem plano de saúde, está numa situação complexa, não é estranho você encontrar pessoas que buscam curandeiros. A diferença, e que não é assim tão diferente, é que na época de Jesus havia muitos curandeiros que, como acontece hoje, cobravam para curar as pessoas. Não era o caso de Jesus, mas muitos se aproveitavam da sua posição de curandeiro para fazer uso dela e receber alguma coisa de quem se apresentava para ser curado. Se você for para o texto de Marcos, que é o texto paralelo a esse, Marcos vai afirmar que essa mulher já tinha gasto todo o seu dinheiro e não tinha conseguido resolver o seu problema, pelo contrário, ela tinha piorado ainda mais. E esse chefe da sinagoga que se apresenta diante de Jesus, fala que a sua filha, ou a outra personagem do texto da nossa reflexão de hoje, tinha acabado de ficar doente e morreu. E também aqui há algo muito natural na época de Jesus, porque muita gente morria na época da adolescência. Era algo extremamente comum na época de Jesus, mesmo entre as classes intermediárias. Não eram só os pobres que morriam na adolescência. Na época de Jesus, muito poucos passavam dos 30 anos, e por conta principalmente da alimentação muito pobre e por conta de doenças que não se sabia como tratar. E portanto essa realidade da menina era absolutamente comum na época de Jesus. E aquele líder religioso então diz a Jesus: minha filha morreu, por favor faça ela viver de novo. E aqui começa a ficar um pouco mais fácil entender por que é que aquele homem procurou a Jesus e não o médico.
Porque você vai no médico e o médico vai te ajudar a resolver um problema, a curar uma doença. Mas quando a doença chama-se morte, não tem jeito, não tem médico que faça resolver esse problema, não tem remédio para isso. E portanto fica fácil entender porque aquele homem busca a Jesus. Embora os médicos possam aplicar medicamentos, não tem a capacidade, e não tinham na época e continuam não tendo hoje, a capacidade de recuperar a vida de alguém que já morreu. E então esse homem procura a Jesus. Mas aí o texto de repente muda, e no meio do caminho, quando ele está se dirigindo para a casa daquela menina que tinha morrido, o texto diz que aparece uma mulher por trás de Jesus. E essa mulher é aquela que estava doente com uma hemorragia há 12 anos. E o texto diz que essa mulher sofria essa doença e ela procura tocar em Jesus. E essa atitude da mulher também traz embutida uma compreensão que era bastante comum na época. Eu fiz menção aqui ao fato de Marcos dizer que essa mulher já tinha gasto todo o seu dinheiro tentando ser curada, provavelmente também com médicos e provavelmente também com outros curandeiros que cobravam para que ela fosse curada, e a realidade é que ela só piorou, nada resolvia. Mas aqui tem uma diferença, ela encontra não um curandeiro qualquer, não um médico, mas a Jesus. E quando alguém encontra Jesus, a realidade naturalmente vai ser modificada. E essa mulher então procura tocar em Jesus. Por trás dessa ideia de tocar em Jesus, há uma compreensão muito interessante que era comum na época. O texto diz que ela tocou na barra da capa de Jesus. A capa normalmente dos homens, principalmente de quem era considerado como um rabi, como um rabino, como alguém que ensinava, normalmente tinha franjas. E essas franjas do manto, na compreensão popular da época de Jesus, serviam primeiro para afastar o mal olhado. Você vê como é interessante? Se tinha a ideia de que aquelas franjas da roupa de um homem santo tinham a capacidade de afastar o mal olhado, e provavelmente essa era a compreensão dessa mulher. Olha, já fui no médico, não resolveu, já fui em curandeiro, não resolveu, deve ser alguma coisa que alguém fez para mim, algum mal olhado, alguma coisa que fizeram e está me prejudicando. Qual é a solução para isso? Tocar no manto de um homem santo, porque isso quebra a maldição, quebra o mal olhado. Provavelmente essa era a compreensão daquela mulher. Depois, com o passar do tempo, essa compreensão foi sendo modificada, e na época da igreja já, a compreensão da roupa dos apóstolos e mesmo das pessoas consideradas santas passou a significar que cada uma daquelas franjas significava um dos mandamentos que aquele homem devia cumprir. Mudou completamente, mas nessa época se tinha essa compreensão. E ela então pensou: se eu tocar na capa desse homem santo, eu vou ser curado. Por trás dessa ideia há algo que existia na época de Jesus e ainda é comum nos nossos dias, aquilo que normalmente a gente chama de pensamento mágico. Se eu fizer um determinado ritual, se eu falar as palavras certas, se eu tocar em uma pessoa santa, se eu fizer isso num espaço dedicado a Deus, dentro do templo, dentro do lugar santo, então as coisas magicamente vão acontecer. E sabe de uma coisa? Não é assim que funciona, não era assim que funcionava na época de Jesus, e hoje continua não sendo assim. E muita gente hoje, em vez de compreender a graça de Deus, está muito mais apegada a esse tipo de pensamento mágico. Olha, eu
faço a minha parte. Eu vou pelo menos uma vez por semana na igreja, não deixo de fazer a minha oração quando chego lá, não deixo de participar na hora da intercessão, quando se faz os pedidos, eu fico lá prestando atenção para fazer a minha oração, eu fico sempre atento a não perder o culto que tem ceia. Veja como eu estou fazendo a minha parte, e como eu faço a minha parte, magicamente as coisas vão passar a funcionar na minha vida. Não vão, não é assim que funciona, não é essa a graça de Deus. Deus não funciona a partir do pensamento mágico daqueles que supostamente creem nele. Deus age por causa da sua graça e não por aquilo que você pensa, nem por aquilo que você fala e nem por aquilo que você supostamente afirma que vai acontecer. Hoje em dia é muito comum e faz parte, inclusive fora do meio religioso, a ideia de que se você fala uma coisa, ela acontece. Eu já vi gente falar a vida inteira a mesma coisa e nunca aconteceu com ela, e nem vai acontecer, porque ela está baseada apenas e tão somente num pensamento mágico. Eu digo que eu vou ficar rico. Não vai. Sinto informar que a chamada confissão positiva não funciona. Não funcionava para aquela mulher, não funciona nos nossos dias. Não é assim que funciona a graça de Deus. Mas o texto diz que aquela mulher pensava assim: e se eu tocar nas vestes de Jesus, é óbvio que eu vou ser curada. E perceba que ela tinha uma hemorragia, e quando ela toca em Jesus, duas coisas acontecem, uma com ela e outra com Jesus. O que o texto diz? Diz que ela imediatamente ficou curada. Peraí, pastor, você acabou de dizer que não era pensamento mágico, que não adiantava ela acreditar nisso. Pois é, ela foi curada, e Jesus vai explicar isso. Ela foi curada por causa da fé e não por causa da capacidade daquela roupa tirar uma olhada. Ela foi curada por causa da fé. Ela foi modificada por causa daquilo que ela cria. Enquanto que há um outro lado dessa história que a gente não presta atenção. Quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu com ele? Você sabe o que a lei diz? A lei diz: se alguém enfermo tocar em você, você vai ficar impuro até a tarde. Você não pode mais ir para o templo e nem fazer sacrifício a Deus e nem participar do culto a Deus. Você está desqualificado para cultuar a Deus naquele dia, porque você ficou impuro junto com quem tocou em você. E aí você olha para isso e diz: mas por que Jesus permitiu que ela tocasse nele, se ele ia ficar impuro? Jesus permitiu não só para demonstrar que ela tinha fé, mas principalmente para demonstrar que a compreensão religiosa da realidade não tem nenhuma importância diante de Deus. Ele não tinha nenhuma preocupação de ficar impuro. Essa era a compreensão religiosa do judaísmo. Se eu falar isso, hoje em dia é muito comum, no meio evangélico, o irmão falou um palavrão, vai ter que tomar um banho de sal para pedir perdão para Deus porque falou uma palavra mal colocada, A gente já imagina que é alguma coisa tão contraditória, tão imprópria, que ele ficou impuro diante de Deus. Jesus não tinha nenhuma preocupação com a religião. Jesus estava preocupado em anunciar a mensagem do reino de Deus, e a mensagem do reino de Deus é focada na graça de Deus, que faz com que mulheres, mesmo tendo um pensamento mágico, ainda assim sejam curadas. Uma mulher que não tinha muito para oferecer, não tinha nem como pagar, mas ela é curada. E ele não fica impuro, porque ele não está preocupado com isso. Não é isso que move Jesus. E portanto nós aprendemos com Jesus algo fundamental para as nossas comunidades de fé. O seu objetivo deve ser sempre se tornar parecido com Jesus, que é o seu modelo.
se tornar cada vez mais próximo de como ele agiria se estivesse em seu lugar. Esqueça todas as coisas que a religião te ensina e diz que se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Religião, do ponto de vista que Jesus está nos mostrando aqui, que era algo importante para o judeu, não servia para nada e hoje continua não servindo para nada. Mas pastor, eu faço tudo certinho. Pois é, não adianta nada, não serviu para nada. Não é isso que Deus quer de você. Ele quer que você seja cada vez mais parecido com o Filho unigênito que é Jesus Cristo. E isso não se faz com ritual, isso se faz com vida prática, com vida na família, com vida no trabalho e também com vida na comunidade de fé, vivendo e procurando viver de maneira semelhante àquela que o próprio Jesus nos deu o exemplo. E perceba que Jesus não fez nada por ela, foi ela que tocou nele. Ele não disse nada, ele não falou nada, ele não fez nenhum gesto espetacular, ele não fez ela ficar grudada na parede, não fez ela cair onde ela estava, não fez nada. Ela tocou nele e ela foi curada. Ele apenas a acolheu e apontou para a sua fé. Sabe por que ele não valorizou a religiosidade? Porque ele, em vez de dizer, mas espera aí, você é impura e tocou em mim, ele diz assim, minha filha. Você viu como mudou a realidade dela? Uma mulher impura, que a sociedade achava que não tinha valor nenhum, que não podia nem sequer se aproximar do templo. Jesus, que foi tocado por ela, não está preocupado em ficar impuro e diz assim para ela, minha filha. Ele acabou de incluir aquela mulher na sua família, na família do Pai. Olha que coisa interessante. Você viu como Jesus é acolhedor? E hoje em dia está cheio de gente que diz que segue a Jesus e não tem nada de acolhedor, não tem nada de ser receptivo com as pessoas. Pelo contrário, a gente é receptivo com aquilo que a gente quer e com as pessoas que a gente tem interesse que elas venham para a nossa comunidade. Jesus não tinha essa preocupação. E ele fala para aquela mulher, minha filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E aí o assunto volta para aquele homem que procurou a Jesus, que no texto de Marcos é Jairo, e ele então chega à casa daquele homem. E quando ele chega lá, tem um cortejo fúnebre. Como ele era um líder religioso, era bem provável que ele tivesse condições de contratar as chamadas carpideiras, que eram aquelas que iam para os funerais para chorar. Então o sujeito era contratado para ir lá e chorar por causa do morto. Ele nem sabia quem era, mas ele ia lá e chorava e pranteava porque morreu mais alguém. E Jesus chega lá e as pessoas estão todas lá no alvoroço, e Jesus diz assim para ela, pode sair todo mundo daqui. Se a gente fosse usar a expressão de hoje em dia, eu fico imaginando, né? Jesus chegar e falar, faça, cai fora daqui, vocês estão atrapalhando, vocês não estão entendendo, essa menina não morreu, ela está dormindo. E quando Jesus diz isso, você viu o que o texto afirma? As pessoas começaram a caçoar de Jesus, começaram a olhar para ele e falar, esse sujeito está doido, nós sabemos quando alguém está morto. Como assim ela está dormindo? Como assim ela não morreu? E o texto nos diz que Jesus então expulsou todo mundo, entrou onde estava a menina, e novamente eu faço menção do texto de Marcos. O texto de Marcos você conhece, é aquele texto em que Jesus toma a menina pela mão e diz, Talita cumi, menina se levante, ou levante-se, e a menina então é novamente restaurada, tem a sua vida restaurada. A ordem de Jesus para aquela menina sobrepõe a força da morte. Eu gosto sempre de usar uma ilustração que facilita a compreensão disso. Há uma expressão que eu aprendi há muitos anos atrás, comparando a luz com a escuridão. A luz queria conhecer a escuridão e a escuridão queria conhecer a luz. E a escuridão ficava dentro de uma caverna e a luz do lado de fora. E aí então eles combinaram a luz e a escuridão. Bom, vamos fazer o seguinte,
você sai daí de dentro e vem aqui para fora para a gente se conhecer. E a escuridão saiu de dentro da caverna e adivinha o que aconteceu? Sumiu, porque do lado de fora a luz predominava e a escuridão não apareceu. Olha, não funcionou, vamos fazer de outro jeito? Tá, muito bem. Então, em vez de você sair para fora, eu vou entrar aí. Muito bem. Aí a luz entrou dentro da caverna. O que aconteceu? Iluminou a caverna e a escuridão desapareceu de novo. É exatamente assim que acontece nesse texto, onde Jesus está, a verdadeira vida trazida por Deus para dar vida às pessoas, a morte não predomina. E quando Jesus dá a ordem para aquela menina, para que ela se sentasse, a sua força, a força da vida, sobrepujou a força da morte. Duas situações distintas. Uma que a gente poderia até dizer que é não verbal, a daquela mulher, né, que tocou a Jesus. E uma ação simbólica clara. Ele toca numa menina morta. Adivinha o que acontece quando ele toca numa menina morta? Ele ia ficar impuro de novo, porque se você tocasse em alguém que tinha morrido, você ficava impuro e incapaz de participar das coisas da religião. Jesus, em duas situações distintas, na sequência, toca numa mulher, é tocado por uma mulher e toca numa menina morta. Nos dois casos, a presença de Jesus trouxe a restituição da dignidade daquela mulher. Agora ela está curada, agora ela não é mais uma discriminada pela sociedade, agora ela pode participar de todas as coisas e traz de volta aquela menina à vida. Nos dois casos, há a presença decisiva da fé. No caso da mulher, a dela mesma. No caso da menina, a fé do seu pai. Veja como a fé é importante. E veja como Jesus está preocupado em trazer a vida e não em ensinar uma religião. Que nós possamos, irmãos, olhando para esse texto, aprender com o exemplo de Jesus, sermos cada vez mais pessoas que são abertos e que acolhem aos outros sem qualquer distinção. Que sejamos comprometidos a nos tornar cada vez mais parecidos com esse exemplo que Jesus dá, e é o exemplo que nós devemos seguir, porque quando estivermos em sintonia com Ele, nós também seremos instrumentos de vida para as pessoas com quem convivemos. Que Deus possa abençoar os irmãos, e que Deus possa abençoar as irmãs, que nós possamos aprender de Jesus, possamos ser cada vez mais próximos daquilo que Ele nos ensina. Que Deus nos abençoe. Amém.